Bom dia, internautas. Estamos começando pelo site do Correio do Lago o programa Conexão com Deus. Quem vos fala, pastor Claudemir Martins. Sou pastor presidente da Igreja Cristo é a Resposta. Também sou presidente do Conselho de Pastores da nossa cidade. E hoje nós estamos iniciando então o programa Conexão com Deus. E o objetivo do programa é levar as boas novas do conhecimento da palavra de Deus através dos temas bíblicos e as parábolas do nosso Senhor Jesus. Quero, nessa manhã, já deixar aqui uma palavra onde nós vamos estar meditando nesse texto para que a sua manhã, de toda segunda-feira, nesse mesmo horário, das 8h30 às 9h, nós possamos estar aqui levando uma palavra amiga, uma palavra de edificação para a tua alma, levando o conhecimento e discernimento da palavra de Deus. E hoje eu quero deixar aqui no livro de Filipenses, quero meditar com vocês nessa manhã, Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peça a Deus o que vocês precisam. Ore sempre com o coração agradecido, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. A palavra do Senhor é a palavra viva, é a palavra eficaz, e a palavra de Deus, ela não volta vazia, e ela é o alimento para a nossa alma. E no decorrer aqui desse programa, no decorrer dos programas que nós vamos estar trazendo toda segunda-feira, o programa Conexão com Deus, é para nós ter essa conexão com o Senhor. E aqui eu quero relatar algumas práticas para nós ter essa conexão com Deus, para ter essa intimidade com Deus. A primeira prática que nós devemos ter para ter essa conexão, essa intimidade com Deus, é orar com sinceridade. Nós precisamos dobrar o nosso joelho, não somente para pedir, não somente para querer algo de Deus, mas para agradecer. E a oração ela é uma forma mais direta de nós comunicarmos com Deus. Não precisa de palavras complicadas, mas de um coração aberto e sincero. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração, súplicas e com ação de graça, mas de um coração aberto. E é isso que nós precisamos, essas práticas do dia a dia para que nós possamos ter essa intimidade com Deus. Também, no mesmo livro de Filipenses, ele nos ensina nessa passagem que ao apresentar tudo a Deus, nossas preocupações, alegrias, pedidos, sempre com gratidão. Quando oramos, colocamos nossa vida diante dele, mostrando nossa dependência. Amém? Então, orar com sinceridade significa falar com Deus como um amigo, né? Quando nós temos um amigo que é chegado nosso, nós vamos e abrimos o nosso coração para ele, conversamos com ele porque nós somos amigos. E com Deus é a mesma coisa, nós precisamos ser amigo de Deus, nós precisamos ter essa intimidade com Deus. E isso passa, então, pela uma oração sincera. E quando nós oramos como um amigo, nós estamos confiando que ele nos ouve e está sempre disposto a nos ajudar. Esse é o Deus Criador, esse é o Deus que nos formou. E o segundo prática é estudar a Bíblia. Nós precisamos meditar na palavra de Deus. Quando Josué foi liderar ali o povo de Israel, Deus disse a Josué: olha, Josué, medita na minha palavra de dia e à noite. Não se aparte dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Então, nós precisamos ter a leitura da Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a principal maneira de conhecê-lo melhor. Em Salmos 119, 105,
Vemos que a palavra de Deus ilumina nosso caminho, ajudando-nos a tomar decisões e viver de forma correta, porque ela nos ensina a viver algo que vem direto do nosso Deus. A palavra também ela é citada no Salmo 119, 105, e ela tem, a palavra é, conforme diz ali, no Salmo 119, verso 105, a tua palavra é lâmpada que ilumina meus passos e luz que clareia o meu caminho. Olha só, amados, olha que salmo maravilhoso para começar, né, uma semana, para começar aí o dia, esse dia tão importante, segunda-feira, nós estamos iniciando então esse programa, a iniciar com esta palavra. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos, a luz que clareia o meu caminho. Então, olha o significado. Reserva tempo para ler e refletir as Escrituras. Nos aproxima de Deus e nos ensina mais sobre o seu amor, seus planos e seus mandamentos. Meditar na Bíblia é como alimentar nossa alma com a verdade divina que nos fortalece. A terceira aqui prática que nós devemos ter para ter intimidade com Deus, para ter essa conexão com Deus, ela se baseia em João 4:24, onde diz: Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, adorar a Deus vai além de cantar hinos ou ir à igreja. É viver uma vida de honra com o Senhor. João também, ele nos lembra que Deus procura adoradores que o adoram em espírito e verdade. Isso significa que as nossas adorações devem vir do coração, com sinceridade, e ser vivida dia a dia em nossas atitudes e escolhas. Quando adoramos a Deus dessa forma, mostramos o nosso amor por Ele e reconhecemos Sua presença em nossas vidas. E a quarta prática para nós ter essa intimidade com Deus. Na quarta prática, a Bíblia fala sobre obediência, obedecer a Deus. Obedecer a Deus é um ato de amor e fé. Em João 14:21, Jesus ensina que guardar seus mandamentos é uma prova de que o amamos. Então, guardar a sua palavra, como o salmista guardou a sua palavra no seu coração. Ele disse: eu guardarei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Louvado seja o nome do Senhor. Em João também, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também amarei e revelarei a ele. Olha só que maravilha, né, amados? Quando nós obedecemos a Deus, conforme Jesus disse: quem tem os meus mandamentos, ele obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Oh, louvado seja o nome do Senhor, né? Esse Jesus, quando esteve aqui, ele nos ensinou então a guardar os seus mandamentos, né? Amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, né? O seu reino, fazer a vontade de Deus e também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus, ele não veio para revogar ali a lei, ele veio para cumprir a lei. Então, ele nos ensinou a guardar os seus mandamentos. E é muito importante que nós guardamos, então, os mandamentos em nosso coração nos dias atuais, né, amados? Vivemos aí dias difíceis, dias trabalhosos, dias onde o amor de muitos já se esfriou, principalmente com a palavra de Deus, principalmente com o nosso Deus. E nós estamos aí, então, nessa manhã, fazendo o que o Senhor determinou. Também, ele diz, a obediência demonstra a confiança nos planos de Deus e o desejo de viver de acordo com sua vontade. Quando seguimos seus ensinamentos, experimentamos sua paz e a sua bênção, né? Então, mesmo que nem sempre seja fácil, não é fácil. Jesus, ele nunca disse para nós que seria fácil. Ele disse que nesse mundo nós teríamos, né, problemas, nós teríamos dificuldades, nós teríamos aflições, nós teríamos que passar muitas vezes pelo vale, nós teríamos que passar por várias situações
que ele nos permitiria, mas ele disse também que estaria segurando a nossa mão. Ele disse que ainda que nós estamos no vale da sombra da morte, não temeremos mal algum. Olha só como é importante nós entendermos, né? Tudo que Deus, tudo que Jesus, ele veio aqui nesse mundo para nos ensinar, né, amados? Para nós podermos ter intimidade com ele. Jesus, quando ele criou o homem à imagem e semelhança dele, né? Ele criou para que, através do exemplo do Filho de Deus, nós pudéssemos guardar e seguir esse exemplo. E aqui então, né, amados, mesmo que não sempre seja fácil, a obediência fortalece nosso relacionamento com Deus e nos ajuda a crescer espiritualmente. Então, a palavra de Deus diz que quando nós obedecemos, nós vamos comer o melhor dessa terra. Enquanto nós estivermos aqui, se nós obedecermos os mandamentos do Senhor, se nós fazer a vontade do Senhor, nós vamos fazer aqui algo grandioso em todas as áreas da nossa vida. Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar conhecimento, Deus vai nos prosperar. E quando eu falo em prosperar, não é só na parte financeira, mas nós vamos prosperar na nossa vida profissional, nós vamos prosperar na nossa vida familiar, com o nosso casamento, com nossos filhos, nós vamos prosperar na nossa vida espiritual. Então são várias áreas da nossa vida quando nós obedecemos, quando nós aqui, né, ouvimos, lemos e praticamos a Bíblia Sagrada, nós estamos sendo abençoados por Deus. Então, a obediência é algo que demonstra uma confiança nos planos de Deus e o desejo de viver de acordo com a sua vontade. E os planos de Deus planos de bênção, de bem, não de mal. Deus sempre tem o melhor para mim e o melhor para você. Também, a quarta prática para nós termos intimidade com Deus é deixando Deus falar ao seu coração. Vivemos um mundo cheio de barulho e distrações, mas Deus nos chama para momentos de quietude. O que é momento de quietude? Em Salmos 46:10, ele nos convida a quietar nossos corações para reconhecer quem ele é. Então nós temos que reconhecer Deus como nosso Criador, que nós somos dependentes dele, que a nossa vida está em suas mãos. Por isso nós estamos aqui. E muitas vezes nós questionamos por que nós estamos e viemos a este mundo. Nós viemos a este mundo como um ser que temos emoções, um ser que temos sabedoria, um ser que pode realizar coisas incríveis, nós somos inteligentes. Por isso ele diz que nós somos a imagem e semelhança dele, porque a palavra do Senhor diz ali, na palavra dele, em Gênesis, no início, Deus ele disse ali, em Gênesis 1:26, ele disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou. Então, Deus, ele criou o homem à sua imagem e semelhança, Ele criou ele parecido com ele. Parecido com Deus, ao passo de que diretamente, nós pudéssemos ser a sua imagem e semelhança. Muitas vezes, muitas pessoas questionam, têm dúvidas sobre o verdadeiro significado da expressão imagem e semelhança de Deus. De fato, essa expressão representa alguns desafios e interpretações. O que é ser a imagem e semelhança de Deus? Quando a Bíblia diz que o homem é a imagem e semelhança de Deus, ela não quer dizer exatamente que somos fisicamente parecidos com Deus. Deus é espírito e não possui um corpo como o nosso. Mas apesar disso, devemos entender que o homem, em todo o seu ser,
é a imagem e semelhança de Deus, de modo que sua plena constituição, material e imaterial, corpo, alma e espírito, representa Deus. O homem é uma criatura racional, pessoal, criativa e moral. Com qualquer o próprio Deus compartilha. Ele possui vida proveniente de Deus e potencial para se relacionar com Ele. Assim, os seres humanos são capazes de expressar vontades, tomar decisões, avaliar situações, demonstrar emoções, pensar de forma lógica e racional, exercer domínio, possuir responsabilidades e criar coisas incríveis. Então, Deus, Ele criou nós. Por isso, nós devemos praticar, né? Praticar todos os dias a palavra de Deus, para que nós possamos ter essa conexão com Deus, para nós possamos ter essa intimidade com Deus. Então, quando nós deixamos então Deus falar ao nosso coração, vivemos em um mundo cheio de barulhos, distrações, né? Como nós lemos aqui, né? Mas sabemos que quando Ele convida, Ele manda nós aquietar, manda nós esperarmos. Ele diz: pare de lutar, saiba que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações e serei exaltado na terra. Estar em silêncio diante de Deus nos ajuda a ouvir a sua voz e sentir sua presença. Esses momentos nos renovam e nos dão clareza para enfrentar os desafios do dia a dia. Então, você pode perceber aqui, e quando o Senhor manda nós aquietarmos, para nós entendermos que quando Ele ordena isso, Ele está dizendo que a minha luta, está nas mãos dEle. E Ele diz que nesta luta você não vai ter que pelejar, mas é para nós se aquietar, é para nós esperar, amados. Então vamos ouvir a voz de Deus, vamos ter os nossos ouvidos sensitivos a esta voz. E quando Ele falar, aquietai-vos o vosso coração, nós temos que aquietar, nós temos que descansar, porque sabemos que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Então, refletir em sua palavra, em suas obras, é um passo importante para nós termos intimidade maior com Ele. Então, quando nós ouvimos a voz dEle, quando nós se aquietamos, nós vamos ter essa intimidade com Deus. E a sexta é praticar a gratidão e o louvor. Então, a gratidão e o louvor são ações poderosas para a nossa intimidade com Deus. Ao reconhecermos e agradecermos pelas bênçãos e pela bondade dEle, nossa relação com Deus aumenta. A gratidão nos mantém humildes e nos ajuda a focar no que Deus faz em nossas vidas, ao invés de nós concentrarmos nas dificuldades. E aqui nós temos um versículo que diz sobre essa dificuldade. A Bíblia fala que é para nós descansarmos. Salmo 107:1 diz assim: dê graças ao Senhor porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Então, o amor de Deus vai durar para sempre. Praticar a gratidão e o louvor constantemente é um passo vital para aprofundar nossa intimidade com Deus, pois nos ajuda a ver sua mão em todas as áreas de nossas vidas e nos convida a viver uma vida de agradecimento e adoração contínua. Então, Deus, Ele é maravilhoso e nós temos que viver, então, essa prática de gratidão. Por exemplo, hoje, aos internautas, hoje eu sou grato a Deus. Hoje é meu aniversário, né? Ganhei um presente aqui, que é fazer esse programa, poder levar a palavra de Deus. É um presente de Deus e eu sou grato a Ele por poder aqui, Ele nos conceder, né? Não merecedor muitas vezes, o Senhor nos concedeu a ser ministro da sua palavra. E hoje, né, em gratidão a Ele por mais um ano de vida. Hoje eu estou fazendo 48 anos, é o meu aniversário. Sou grato a Ele porque Ele me deu fôlego de vida. Ele me deu... a sua misericórdia se renovou em mim por mais um dia, por mais um ano, quem sabe, mais 2 anos, 3 anos, 5 anos. O Senhor, Ele tem o controle de todas as coisas, né, amados? Nós vemos aí, nós passamos por uma pandemia, onde as pessoas precisavam muitas vezes pagar para sobreviver, para ter o ar, esse ar que Deus nos dá de graça.
porque deitamos, dormimos e acordamos e Ele tem nos sustentado. Por isso nós temos que ser grato a Deus. O ser humano muitas vezes é ingrato e ele muitas vezes, Deus ele abençoa, porque Deus é bom. Deus ele sempre quis o melhor para o ser humano, porque a sua criatura, como eu disse, nós somos a imagem e semelhança dele. Então nós temos que ser grato a Deus por tudo, amados. Dai graça em tudo. A palavra está dizendo, dê graça ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Então nós temos que ser grato a Ele todos os dias da nossa vida. E hoje eu tenho alegria para dizer a todos os internautas, ser grato a Deus por mais um ano de vida que Ele está me concedendo. Porque os planos deles vai muito além do que nós pensamos e imaginamos. Por isso nós devemos deixar nas mãos do Senhor os nossos sonhos, os nossos projetos. Porque hoje eu tenho que viver, mas o amanhã, o futuro, está na mão do nosso Deus. Por isso, amados, é bom nós termos intimidade com Deus. Por isso é bom nós termos esse conhecimento de quem é esse Deus que nós servimos. Quem é esse Criador de todas as coisas. Por isso nós estamos aqui, e eu só tenho que agradecer a Ele, por Ele dar essa oportunidade a mim, abrir esse espaço através de outros programas e outros pastores, e nós vivermos numa cidade abençoada, bonita pela natureza, abençoada por Deus, uma cidade onde nós vivemos em paz, temos uma liberdade para expressar a nossa fé. Isso é muito importante, isso faz com que nós trazemos as nossas comunidades, a população, harmonia, trazemos paz, trazemos as boas novas, que é a palavra de Deus. E é importante como um órgão como o Correio do Lago abre espaço para nós. Temos que agradecer aí ao Edu por essa oportunidade, porque abre um espaço para nós falarmos da palavra de Deus. E o objetivo do programa é esse. Nós não vamos aqui falar de homens, nós não vamos falar aqui de política, nós não vamos falar de ninguém, nós vamos falar de um Deus criador, um Deus poderoso, um Deus que tem poder, bondade e misericórdia. E é esse Deus que fez todas as coisas, e tudo criou, e tudo está no seu controle. Então nós só temos que ser grato a Ele. Já pela manhã, anunciando a sua misericórdia, e à noite a sua fidelidade, porque pela manhã a sua misericórdia nos alcança, e à noite Ele continua fiel, porque nós estamos vivos, e Ele mantém essa fidelidade conosco, nos cuidando, nos livrando dos laços do passarinheiro, da peste perniciosa, para nós vivermos uma vida realmente na presença dEle. Então, praticar a gratidão e o louvor constantemente é um passo vital para aprofundar nossa intimidade com Deus, pois nos ajuda a ver sua mão em todas as áreas da nossa vida e nos convida a viver uma vida de agradecimento e uma adoração contínua. Então, amados, nós temos que viver uma vida de adoração contínua, não só hoje, não quando eu só preciso, eu vou adorar a Deus. Mas viver, e viver continuamente adorando a Deus, porque Ele nos fez para sermos ao seu adorador em espírito e verdade. Ter intimidade com Deus é um privilégio, é uma escolha. Ele nos chama a nos aproximar. E nós podemos ver ali no livro de Tiago 4:8 o que Tiago nos ensina. Para isso precisamos investir tempo e oração. Estudo da palavra, adoração e obediência. Essa relação traz transformação e nos faz viver conforme a vontade de Deus. Então, Tiago nos ensina, para isso precisamos investir tempo e oração. Então, amados, você quer ter intimidade com Deus? Você quer alcançar um projeto na tua vida? Você quer alcançar algo para a tua família? Um projeto, quem sabe, profissional? Tudo nós precisamos levar até a Deus em oração. Tirar um tempo de oração, conversar com Deus,
para que nós possamos ter essa intimidade com o Pai. É como um filho ter intimidade com o pai. Se um filho não tem intimidade com o pai, não tem um relacionamento, não tem uma conexão. Então, para nós termos esse relacionamento com Deus e ter essa conexão, nós precisamos, estarmos ali em oração, investir o nosso tempo, se dedicar na leitura da palavra, se dedicar na oração. É isso que nós precisamos. Por isso, muitas pessoas até questionam Deus. Mas eu pedi a Deus, eu orei, eu pedi, mas será que orou mesmo? Será que tirou um tempo para Deus? Então, nós temos que tirar um tempo para Deus. É você se desligar deste mundo. É você ir ao seu quarto, ali fechar a porta, dobrar teu joelho e falar com Deus, ouvir a voz de Deus. E ouvir a voz de Deus precisa ter muita intimidade, precisa muito jejum, precisa muita oração. Porque não é qualquer um, que vai ter essa intimidade com Deus, não. Tem muitas pessoas que falam, mas eu também sirvo a Deus, eu acredito em Deus. Mas será que acredita mesmo? Não sei que Deus que é, mas o Deus, nosso Criador de todas as coisas, a gente precisa ter uma intimidade profunda com Ele. Eu estive agora, em 2023, antes da guerra ali, eu estive em Israel, estive também no Egito, e ali no Egito eu tive a oportunidade de subir ao Monte Sinai, aonde nós chegamos ao cume, aonde Moisés, o pastor Moisés, quando Deus revelou a ele, porque Moisés tinha uma intimidade muito forte com Deus, e quando Moisés ali, Deus fala com ele no Monte Sinai, e fala a ele, Deus dá a ele os 10 mandamentos. Então, amados, Moisés, ele tinha o seu tempo, tinha o seu esforço. Olha, nós subimos ali no Monte Sinai e nós levamos quase 5 horas para subir aquela montanha. E hoje é diferente, subir uma montanha, lá tem, a passagem, foi tirado as pedras, mas naquela época, desde a fundação de todas as coisas, Moisés, ele levou tempo, muito tempo para subir até no cume, para estar mais próximo de Deus, para ter uma intimidade, para ver Deus falar com ele. E Deus, ele falou com Moisés. Então, amados, nós tivemos uma experiência muito grande ali, para ver como Moisés, ele era um escolhido de Deus, porque ele foi escolhido para tirar o povo de Israel que estava preso no Egito e conduzir ele à terra que manava leite e mel. Então, uma história muito rica, e nós tivemos essa oportunidade de vivenciar um pouco dessa história. Tivemos ali Israel também, onde Jesus, o Filho de Deus, esteve, onde ele passou. Tivemos ali no Monte Carmelo, onde no Monte Carmelo, bem, vocês sabem que foi Elias que orou, clamou, falou com Deus, Nós tivemos ali em Cafarnaum, onde Jesus residiu por 3 anos e meio. Tivemos ali do Mar da Galileia, onde Jesus, estava no barco quando veio a tempestade. Tivemos ali no Rio Jordão, onde renovamos nosso batismo, onde Jesus, através de João Batista, pôde descer as águas batismais. Então tivemos ali em vários locais, tivemos ali no Monte das Oliveiras, tivemos ali, amados, no Monte Moriá, tivemos ali em Jericó, no Monte da Tentação, em vários locais onde ficou marcado a presença de Jesus, que é o próprio Deus. Então tivemos uma experiência, e no decorrer do programa aqui, nós vamos estar contando mais, mas nós tivemos um pouco da experiência e de uma prática que esses homens de Deus tiveram, de intimidade com Deus. Isso é muito importante nós vivermos isso. Então, que possamos buscar essa comunhão diariamente, experimentando a paz, o amor que só Ele pode nos oferecer. Então, o que é intimidade com Deus? O que é ter conexão com Deus? Intimidade com Deus significa conhecê-lo pessoalmente, experimentando sua presença e entendendo o seu caráter. E mais do que ir à igreja ou cumprir regras. Trata-se de viver uma vida conectada à vontade de Deus.
Jesus nos deu o exemplo perfeito dessa relação quando disse: eu e meu Pai somos um. Então, eu e meu Pai somos um. Então, nós agradecemos a Deus, porque Ele deu o seu Filho, Ele era verbo, se tornou carne e veio aqui na terra para realmente nos dar um exemplo. Ele não veio para descumprir nada, Ele não veio para revogar nada, Ele veio para cumprir a lei, mas Ele veio para nos ensinar como um cristão, como nós devemos perseverar, como nós devemos, no dia a dia estarmos sempre com intimidade com Ele. Nunca podemos, amados, fazer nada sem a presença de Deus. Nunca fizemos nada sem consultar o nosso Criador. Nós temos uma ligação muito forte, que através do seu Filho Jesus Cristo, pois Ele mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e através de Jesus e através do Espírito Santo, nosso Consolador amado, é que nós temos e possamos ter essa intimidade com Deus. Então, amados, nós vamos encerrando o programa por aqui, já são 9 horas da manhã, e nós queremos encerrar, então, o primeiro programa Conexão com Deus. Eu trouxe aqui, então, esse texto para nós podermos entender o que é ter conexão com Deus, o que é ter intimidade com Deus. Então, tudo isso que você possa se alimentar nessa manhã, que você possa ter uma semana abençoada, que as bênçãos do Senhor venham alcançar. Que você possa também, amados, refletir, fazer uma reflexão de como que você está com Deus, como você está com essa intimidade com Deus, essa tua conexão. Será que você está conectando a tua fé em Deus? Será que você está tirando esse tempo para Deus? Nós precisamos. Vocês estão vendo aí que a palavra dele, principalmente nesses dias, nós vemos aí rumores de guerra, nós passamos por uma pandemia, nós passamos por vários acontecimentos que a Bíblia, ela relatou para nós, né? A Bíblia, ela é palavra escrita por vários homens, mas é direcionada por Deus. E a Bíblia Sagrada, amados, ela se renova a cada manhã, ela é atualizada. Todos os assuntos que está aqui acontecem no dia a dia. Porque as pessoas, muitas vezes, nós sabemos que teve governos que quis e proíbe até hoje de ler a Bíblia Sagrada. E muitas vezes os governantes, amados, não são sábios, né? Porque talvez são inteligentes, talvez já foram na lua, talvez tenham conhecimento da ciência, foram ao fundo do mar. Mas a pessoa sábia, ela busca Deus, ela busca intimidade com Deus. A pessoa sábia, ela serve a um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus criador. E é isso que nós devemos ser. Pessoas sábias, pessoas inteligentes, mas não pessoas querer ser inteligente e não ser sábio. Tem uma diferença. Tem muitas pessoas que são inteligentes, mas usam a sua inteligência para o mal, para as coisas más desse mundo, muitas vezes criticando, muitas vezes batendo, falando muitas palavras frívolas, palavras que não edificam. E isso para nós, amados, como cristão, isso não edifica o ser humano, isso não conduz com a moralidade, não conduz com o ser que Deus criou. Então nós precisamos sempre semear coisas boas, porque nós vivemos a lei da semeadura. Tudo que nós semearmos, nós vamos colher. Então, fica aí nesse primeiro programa, esse texto para a sua meditação, para reflexão de todos, e Conexão com Deus. O programa volta na próxima segunda, se Deus permitir, neste mesmo horário, das 8h30 às 9 horas. Nós estamos trazendo aqui uma palavra amiga, uma palavra de bênção para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, para você entender, para que você possa discernir e ter esse entendimento e ter essa conexão com Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua vida. E nós estamos aqui nesse momento encerrando
o primeiro programa que está indo ao ar, o programa Conexão com Deus, aqui pelo site do Correio do Lago. Eu quero nesse momento fazer uma oração, pedir a Deus, no seu poder, na sua bondade, na sua misericórdia, que você possa ser abençoado. Quem sabe você está aí necessitando que Deus possa operar um milagre na tua vida, que Deus possa curar, você tem uma enfermidade, você, quem sabe, você não consegue dormir, você está passando uma depressão, uma opressão, eu vou orar por você. A Bíblia fala que a oração, ela tem poder, e a oração, ela não é minha, a oração foi Jesus que ensinou. Então nós vamos interceder em nome do Senhor Jesus, porque só Jesus que pode curar, só o Senhor, nosso Deus, que pode operar na tua vida através da tua fé. Então se você tiver fé, crê, se você puder ter essa intimidade com Deus, eleva teus pensamentos agora, eu quero orar para você, eu quero trazer uma oração para abençoar a tua vida. Oramos então. Querido amado Deus, Pai, nós te agradecemos por mais um dia que o Senhor nos concede. Agradeço também por mais um ano de vida que o Senhor nos concedeu, esse presente que o Senhor nos deu em poder estarmos aqui, realizando esse programa Conexão com Deus, ó Pai querido, para levar até os ouvintes. Quem sabe aqueles ouvintes que estão oprimidos, quem sabe aqueles ouvintes que estão cansados de ouvir tantas notícias ruins. Nós estamos levando as boas novas, nós estamos levando uma palavra para abençoar a cada ouvinte do Correio do Lago, nós estamos levando uma palavra de edificação. Quem sabe tem pessoas enfermas, quem sabe tem pessoas que nesse momento já perderam a esperança, quem sabe tem pessoas que já pensaram em tirar as suas próprias vidas, e um exemplo disso, eu estava na Argentina, numa rádio, pregando, e um argentino lá ouviu a nossa pregação, ouviu o clamor, ouviu a oração, e ele liga na rádio dizendo, olha pastor, o senhor estava orando, eu senti que a voz do Deus disse para mim, não faça isso, eu estava com a corda no pescoço e tirei a corda do pescoço e essa voz disse para mim que tinha solução para o meu problema e assim eu fiz e eu estou testemunhando que a sua oração chegou até mim. Quem sabe tem uma pessoa vivendo como esse argentino que nós oramos, que nós clamamos, não conhecemos ele, mas nós estávamos ali orando e clamando pela vida daquele homem, e Deus no seu trabalhar, no seu querer, enviou um anjo lá, e a sua voz ecoou sobre aquele homem que ia tirar sua própria vida, foi liberto e hoje serve ao Senhor. Então essas orações, Pai, eu peço agora, no seu infinito, na sua bondade, no seu poder, que o Senhor visita esta pessoa, que essa oração chega nos lares da pessoa e abençoa ela, dê força para ela, que esse programa possa ser um programa que vai edificar as almas, que vai alimentar as almas com a tua palavra, para que as pessoas possam ter intimidade com o Senhor. É o que eu lhe peço e te agradeço nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Quero desejar a você uma ótima semana, um ótimo dia, que Deus abençoe e voltaremos aqui na próxima segunda-feira com o programa Conexão com Deus.